bom estarmos aqui de novo. Em cada um desses vídeos, nos unimos através da comunicação digital para continuar refletindo, pensando, aprendendo, revendo pontos, ou até mesmo conhecendo, para quem não o fez, a exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho do Papa Francisco. Sempre relembrando que o nosso objetivo aqui nesses episódios, que semanalmente vamos passeando por essas belas páginas, é o de apresentar e ajudar a refletir sobre o ensinamento do pontificado do Papa Francisco na Igreja em Conversão. E hoje nós continuamos no capítulo 4, a dimensão social da evangelização. Já vimos o primeiro item, que a gente pode resumir como uma forma de apresentar, de anunciar o amor de Cristo por nós e como isso repercute em nossos meios. E aqui avançaremos hoje a partir da inclusão social dos pobres, segundo item. Aí eu coloquei para se ter uma noção global desse capítulo, porque aqui é o nascedouro desta nova carta encíclica lançada recentemente, que o Papa, sobre o túmulo de São Francisco, em Assis, presidiu uma missa e a assinou logo em seguida, a Fratelli Tutti. E justamente fala sobre a fraternidade e a amizade social. Esse belíssimo e tocante momento em que, de forma quase reservada, não houve um séquito, apenas os irmãos franciscanos, os padres que estavam ali, que pertencem àquele lugar, e alguns que auxiliaram o Papa, se fizeram presente, mas com o mundo todo conectado. É uma belíssima encíclica, mas um valoroso ensinamento do Papa Francisco. Mas aqui vamos voltar ao nosso Evangelii Gaudium e, de vez em quando, a gente vai tocando em alguns pontos que são pertinentes. Porque, como disse, a Evangelii Gaudium é o plano pontificial, ou seja, do pontificado do Papa Francisco. No número 186, o Papa nos lembra que deriva da nossa fé em Cristo, que se fez pobre, sempre se aproximou dos pobres e marginalizados, a preocupação pelo desenvolvimento integral dos mais abandonados na sociedade. Então começa o Papa nos tocando que a presença do Verbo encarnado em nosso meio mostrou-nos essa necessidade na prática, no cotidiano, de uma aproximação junto com os pequeninos, junto com aqueles que mais precisam do nosso apoio caritativo. É algo que nunca pode ser esquecido na nossa fé. E que o Papa fortemente vem lembrar da solidariedade que tem a base na ação da caridade. A palavra solidariedade, como diz o Papa, significa muito mais do que alguns atos esporádicos de generosidade. Supõe a criação de uma nova mentalidade que pensa em termos de comunidade, de prioridade da vida de todos, sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. É comum e conhecido na Igreja Católica, há mais de um século, que alguns desses documentos dos papas que formam o magistério da Igreja foram se somando diante dos problemas econômicos e sociais ao longo do tempo e foram apontando e formando aquilo que nós chamamos a doutrina social da Igreja, que mostra total respeito pela propriedade, mas adverte que o bom cristão também cuida, além de seus negócios, de seu salário, de seus ganhos, de usar de caridade
para ajudar o próximo. Então, o Papa vem nos alertar sobre a importância de tratarmos disso e levarmos à prática de maneira generosa, de maneira a dar significado à nossa solidariedade. E também está ligado à questão da prosperidade e civilização em seus múltiplos aspectos. A sociedade não pode caminhar para uma melhoria apenas isoladamente, apenas para alguns estratos. E também não pode largar o que se chama fidelidade ao Evangelho, advertindo para que não se vá correr em vão. Então é disso que o Papa começa a tratar a partir do número 193. E ali ele lembra que a literatura sapiencial fala da esmola como exercício concreto da misericórdia para com os necessitados. Não é apenas o gesto em si de dar, mas de você colocar-se como pessoa misericordiosa diante daqueles que precisam. E aqui ele lembra, como síntese do Novo Testamento, em primeira carta de Pedro, mantende entre vós uma intensa caridade, porque o amor cobre a multidão de pecados. Pecamos, nos desviamos do plano de Deus. Somos frágeis, nos deixamos levar por essa fragilidade de vez em quando. Mas a caridade é um grande meio de nós recuperarmos a nossa própria dignidade de filho de Deus. No número 198, o Papa lembra: para a Igreja, a opção pelos pobres é mais uma categoria teológica que cultural, sociológica, política ou filosófica. Deus manifesta a sua misericórdia antes de mais a eles. Esta preferência divina tem consequências na vida de fé e de todos os cristãos chamados a possuírem os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus, nos lembra, citando Filipenses. Inspirada por tal preferência, a Igreja fez uma opção pelos pobres, entendida como uma forma especial de primado na prática da caridade cristã, testemunhada por toda a tradição da Igreja, ou seja, desde o primeiro século. Não é uma novidade, não é algo inventado hoje em dia, é a própria identidade da Igreja que nasceu e cresceu no meio dos pobres. Como diz mais adiante, está aí bem marcado, por isso desejo uma igreja pobre para os pobres. Esse é o pedido do Papa. E pobreza, pobre, não significa apenas a carência material. Significa um estado de espírito, de humildade, de reconhecimento de limites e também de necessidade de viver apoiados uns nos outros. É muito próprio da história cristã desde seu início. Aí, colocando uma citação belíssima do número 47 da Fratelli Tutti, a verdadeira sabedoria supõe o encontro com a realidade. É preciso estar próximo. É preciso sentir com aqueles que sofrem e não apenas observar de longe, teorizar, supor, falar a respeito. É preciso que haja esse encontro com a realidade. Ali no 198, o Papa nos lembra que a nova evangelização é um convite a reconhecer a força salvífica das suas vidas e a colocá-los no centro do caminho da Igreja. Somos chamados a descobrir Cristo neles, os pobres,
não só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seus amigos, a escutá-los, a compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria que Deus quer nos comunicar através deles. Então, isso também é muito importante. Lembrar que aquilo que acontece ao nosso redor, em nossa vida, em dados momentos, que às vezes a gente passa tão despercebido, é comunicação de Deus. Estar junto aos mais fracos, ajudá-los, compreendê-los, concretizar a solidariedade pela caridade, é também um modo de integração à verdade e à comunicação direta de Deus com cada um de nós. É viver uma fé encarnada, colocar na nossa própria carne esse sofrimento, não de forma a sofrer, mas de forma a estar solidário e a buscar também ser parte da solução. Costumo dizer sempre, pobres sempre temos junto a nós. Não apenas aqueles que são pobres materialmente, mas há muita pobreza também de espírito, muita pobreza em relação ao amor, à própria vida. Há pessoas, embora materialmente em condições ideais, em condições até acima do que se tem na média, mas há muitos que sofrem, muitos que têm uma pobreza, um vazio em seu interior. Também a esses pobres devemos socorrer. Não apenas nos especializando neles, mas também lembrando que estão numa certa categoria de pobreza que nós devemos também ajudá-los. Por isso o Papa sempre fala em irmos na igreja em saída, as periferias geográficas, mas também as periferias existenciais, ou seja, conhecermos a vida das pessoas e, percebendo as carências materiais, emocionais, espirituais, também provermos ajuda. E aqui encerramos o vídeo de hoje com essa bela reflexão do Papa Francisco, no parágrafo número 92 da Fratelli Tutti. O maior perigo é não amar. Eis um perigo que temos que fugir sempre. Somos feitos para amar. É a nossa essência. Se não amamos, se não agimos no amor, nos perdemos da nossa própria natureza, daquilo que nos foi dado com muita liberdade. Ninguém é obrigado a amar. Mas todos nós somos convidados a esta magnífica ação. E para aprender mais, coloquemos tudo no coração, como nos ensinou nossa mãezinha Maria, e vamos, a cada semana, continuar caminhando com o Papa Francisco.